Ok, meus amores, vamos para os exercícios então ali na página 144, tá? Então nós temos ali as relações positivas em sociedade, que é o caso das abelhas, das formigas e dos cupins, e da relação positiva também de cooperação, que tem aqueles casos ali do boi, do crocodilo e da anêmona que gruda ali no carrapato, no caranguejo paguro. Tá? O carrapato é o bichinho que tá lá no boi, grudadinho lá no boi, e o passarinho vem, come o bichinho para que o boi fique limpo daquele tipo de parasita. E o passarinho fica alimentado. Olha só que delícia, né? Natureza perfeita, né? Lindo. Muito bem. Então, o exercício 10 ele diz o seguinte: nos dois primeiros casos de cooperação, pode-se dizer que os pássaros também ficam protegidos, tá? Nos dois primeiros casos ali, tá? Nos dois primeiros casos que nós temos de cooperação, tá? O passarinho que tá no boi e o passarinho que tá no crocodilo, a gente pode dizer que eles ficam protegidos? Ou você acha que o boi oferece algum perigo para ele? Ou o crocodilo acaba oferecendo, né? Mas se ele não, se o crocodilo fosse um predador, eu tenho certeza que o passarinho não entraria ali, tá? Então ele tá muito confiante, ele tá seguro daquilo que ele tá fazendo, porque a natureza é perfeita, né? Se fosse um predador, ele, ó, sairia correndo, tá bom? A imagem abaixo representa uma relação existente entre um grupo de pássaros e um búfalo, tá? Agora assinale com um X a resposta que explica como que os pássaros cooperam para o búfalo. Será que os passarinhos cantam e aí os carrapatos vão embora? Será que os passarinhos arranham e os carrapatos vão embora? O que acontece ali? Tá? Por que o boizinho fica tão paradinho, tão quietinho para os passarinhos pegarem ali? É o mesmo caso do primeiro, o primeiro caso ali de cooperação, tá? O passarinho se alimenta dos carrapatos, neste caso aqui é um tipo de boi, né? E aqui é outro tipo de boi que é um búfalo, a única diferença é essa, tá? Encontra ali a resposta certa, tá bom? Página 145. Essa relação é positiva ou negativa? A relação entre o boi e os passarinhos. Ela é positiva ou ela é negativa? Lembre-se do que é positiva e do que é negativa. A positiva é quando ambos saem beneficiados. O carrapato fica longe do boi e o passarinho se alimenta do carrapato e o boi fica limpo de parasita. É uma relação positiva para ambos? Sim, é uma relação positiva. Por quê? Os dois acabam se beneficiando com isso, porque o parasita, o carrapato, ele pode trazer sérias doenças, né? Ele suga o sangue do animal e pode trazer sérias doenças para ele. Então os dois saem ganhando com isso. Um que fica alimentado e outro que fica limpinho. Olha que delícia. Letra C. Pesquise a respeito de outros seres vivos que mantêm esse tipo de relação. Que tipo de relação? Uma relação positiva de cooperação, tá? Ok? Pesquisa lá. Quero ver se você consegue encontrar de repente um pássaro, tá? Que mantém aí, que tem essa relação positiva com outro animal, tá bom? Uma relação positiva de cooperação. Agora na página 145, a gente tem as relações negativas, tá? Negativa por quê? Porque um sempre vai sair perdendo, um sempre vai acabar morrendo na relação, tá? A primeira ali que nós temos é a predação, ou seja, um come o outro. Nessa relação ecológica, uma espécie ataca e se alimenta da outra espécie. Tá? O primeiro caso que nós temos ali é um filhote de leão comendo uma zebra, o coitado da zebra, né? Gostando da zebra. A segunda, uma aranha que captura uma formiga com a sua teia. E a terceira, uma coruja que se alimenta de um rato, tá? Então, é uma relação negativa por quê? Porque um é o predador do outro, tá? Um sempre vai sair morto naquela relação, tá? E a segunda é de parasitismo, ela é um pouco nojentinha, né? O que é o parasita? O parasita, ele é uma espécie que ele não gosta de ter que trabalhar. O leão ainda vai à caça da zebra, né? A aranha vai à caça da formiga e dos outros insetos. A coruja vai à caça. Neste caso aqui, o parasita, ele se aproveita de uma outra espécie, ele nem vai à caça, ele só chega ali, fica ali e ali ele se aproveita daquela espécie. E ele faz com que aquela espécie adoeça ao longo do tempo,
tá? O primeiro que a gente tem é o carrapato, o segundo é a pulga, o terceiro é a lambriga. Aquilo lá que fica dentro da barriga das pessoas, tá? Ascaris lumbricoide. Quando a gente não lava a mão direito, não tem higiene direito. Por isso que eu mandei esses dias você voltar e lavar a mão. Lembrou? Pois é. Então, não é só pelo contato com as mãos, é o tipo de alimento bem cozido, bem frito, saladas bem lavadas, bem higienizadas, tá? Mas a mão também é importante. E alguns outros tipos de mosquitos parasitas sugam o sangue das suas vítimas. O primeiro é o Aedes aegypti, que a gente conhece bem em Cascavel, principalmente aqui na região onde a Prof mora, tem bastante casos de dengue, tá? É o transmissor da dengue. O segundo, Anopheles gambiae, que eu não sei se pronuncia desse jeito, é o transmissor da malária, que é uma doença mortal também. E o último é o transmissor da febre amarela, que existem ainda em algumas regiões do nosso país, mas praticamente foi erradicado, ou seja, não existe mais, tá? Então, são esses dois os tipos de relação negativa, aquelas em que um come o outro e aquela em que o outro depende de um ser vivo para continuar sobrevivendo, e além. No último caso ali, nós vimos aqueles que fazem a transmissão de algumas doenças, como é o caso da dengue, da malária e da febre amarela, tá bom? Então, são relações negativas, tá? Porque um sempre sai perdendo, seja porque morreu ou seja porque vai adoecer, tá bom? Os exercícios da página 143 agora, tá? 146, me perdoem. 146, olha lá, exercício 12. Os ratos servem de alimento para os animais como corujas, gaviões, cobras e os gatos. Esses predadores, se esses predadores não existissem, o que aconteceria com a população? Se esses bichinhos não se alimentassem dos ratos, o que você acha que a população de ratos iria crescer, iria diminuir? O que você acha que iria acontecer? Tá? Será que a gente teria um super ataque de ratos nas nossas casas? É bem provável, né? A gente teria ali, eu não sei se seria o rato do Tartaruga Ninja, mas que teriam vários, teriam, né? Questão 13. Em sua opinião, o predatismo, que é aquele caso da relação negativa, que está aqui na página 145, que é o ato de um dos seres vivos se alimentar do outro, tá? Tá lá na página 145. É bom ou ruim para o equilíbrio do ecossistema? Tá? Pergunta na sua opinião. E aqui nós não estamos falando do homem, nós estamos falando somente entre os animais mesmo, tá? Se a gente estivesse falando colocasse o ser humano ali no meio, até que teria um sério problema, né? Porque a gente sabe que o ser humano, ele avança certos limites que não deveria. Mas e os animais? Eles matam por prazer, por brincadeira, ou é por uma questão de alimentação? Né? Pense bem, reflita ali. Ainda na página 146, e a qualquer hora você pode pausar o vídeo aí se você quiser fazer as atividades, tá? Você vai pausando o vídeo, vai fazendo as atividades, vai respondendo e daí depois vai dando sequência. Fechou? Então tá. Página 146, que coceira na cabeça. Minha amiga lá chegou a ficar doidinha, né? Já deu coceira na cabeça, só deu até na minha aqui agora. Falou em piolho, dá coceira na cabeça. Né? Que vida, uma coisa assim que a gente não consegue controlar. Tá? O Pediculus humanus, tá? Ele é como que a gente pode dizer, uma espécie que nos incomoda muito, né? Ainda bem que hoje tem remedinhos que a gente vai lá na farmácia, toma para não precisar ficar passando pente fino, né? Mas antigamente era muito complicado. A prof teve piolho, pegou piolho na escola, foi muito difícil, doía para tirar, que é uma loucura, né? Muito bem. E agora, esse aqui é só uma informaçãozinha para você. Quando uma pessoa está infestada de piolhos, dizemos que ela está com pediculose. Na minha época dizia que a pessoa era piolenta mesmo, né? Agora disse que ela tem pediculose, tá? O principal sintoma da doença parasitária, ou seja, o piolho é o que? Um parasita, tá? Ele morde a nossa cabeça, por isso que coça tanto. Pode atrapalhar os estudos, as atividades, e a transmissão acontece se você ficar perto da cabeça da outra. O piolinho passa de um fiozinho de cabelo para o outro, tá bom? Também se você compartilhar boneca, capacete, travesseiro, pente, tá? Tudo isso acaba transmitindo.
E o tratamento consiste em passar pente fino ou tomar remedinho, como a prof disse, tá bom? Página 147. Assinale exercício 14. Ui, agora tá acabando a bateria. Assinale a alternativa com o X. Assinale com um X a alternativa correta a respeito. Abelhas, cupins, formigas vivem numa relação positiva conhecida como predação, cooperação, parasitismo ou sociedade. Fácil, você vai conseguir. A relação entre leões e zebras é que tipo? Relação positiva, negativa, é uma predação, é um parasitismo, é uma cooperação? E a letra C. Entre um hipopótamo e uma ave que come carrapatos, existe uma relação de cooperação, parasitismo, predação ou de sociedade, tá? É isso, bem simples. Eu quero que você leia esse texto maravilhoso ali que está ali para pensar, que fala a respeito da palavra do Senhor, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Ultrapassei o tempo de novo, mas deu tempo dessa vez. Eu te amo. Em nome de Jesus, logo, logo vamos nos ver. Acredite nisso, tá? Confie em mim. Beijo, amo você. Até a próxima.